Você já sentiu que tudo ao seu redor parece desacelerar, como se o tempo parasse e você ficasse preso dentro de si mesmo? Olha ao redor e tudo continua. O mundo segue, as pessoas seguem, mas dentro de você há um peso, um vazio, uma voz que sussurra: eu não consigo mais. Às vezes, não é o fracasso que destrói a fé, é o cansaço de tentar, o medo de recomeçar, a sensação de estar lutando sozinho. Mas escute com calma. Mesmo que você duvide da sua capacidade, Deus nunca duvidou do que colocou dentro de você. Há dons, forças e promessas que o tempo não pode apagar. Elas estão aí, adormecidas, talvez escondidas sob as dores, mas ainda vivas no coração de Deus. E talvez este seja o momento em que Ele quer reacendê-las. Porque quando a sua fé vacila, o amor dele permanece. Quando você para, Ele continua acreditando. E quando você não vê futuro algum, Deus ainda enxerga tudo o que está por vir. Senhor, eu te apresento agora esta vida que está ouvindo estas palavras. Essa pessoa que tem carregado o peso da incerteza, que tenta seguir, mas sente o coração vacilando. Pai, toca agora onde ninguém mais alcança. Entra nesse silêncio interior, onde mora o medo, e planta ali uma semente de fé. Tira as vozes de condenação, as lembranças de fracasso, as palavras que feriram e diminuíram. E substitui tudo isso por uma verdade. Ela é tua filha, teu filho, e carrega dentro de si o teu propósito. Senhor, renova hoje o que parecia perdido. Acende de novo o brilho nos olhos. Tira o peso dos ombros e faz essa alma lembrar que nunca esteve sozinha. Tu és o mesmo Deus que esteve com Davi quando ele se sentiu pequeno, com Moisés quando ele duvidou da própria voz, com Elias quando ele pensou em desistir. E agora estás com essa pessoa. Mesmo aqui, neste exato instante, o teu espírito está tocando, curando e restaurando. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 35. Senhor, que essa manhã chegue hoje, não no relógio, mas dentro da alma, que a esperança desperte, que o teu amor seja sentido e que essa vida entenda que o teu tempo é perfeito e que nada está perdido quando o Senhor ainda está no controle. Amém. Você já reparou como a dúvida cresce no silêncio? Ela chega devagar, quando ninguém está vendo. Entra pelas brechas do desânimo, se alimenta das comparações e vai dizendo: você não é capaz, você nunca vai conseguir. E pouco a pouco você começa a acreditar. A vida vai passando. Os sonhos que antes te faziam sorrir parecem distantes e você começa a viver no modo automático, só existindo sem realmente sentir. Mas o que você talvez não saiba é que mesmo nesse silêncio pesado, Deus ainda está trabalhando por você. Enquanto você se pergunta se Ele te esqueceu, Ele está te moldando no invisível. Enquanto você pensa que nada acontece, Ele está organizando tudo nos bastidores da eternidade. Há promessas sendo preparadas no escuro, sementes sendo regadas com as suas próprias lágrimas. E quando for o tempo certo, não o seu, mas o dele, você vai entender por que precisou passar por tudo isso, porque o Senhor cumprirá o seu propósito em mim. Salmos 138, 8. Talvez hoje pareça o fim, mas para Deus é só o começo de algo que você ainda não consegue enxergar. Você duvida de si, mas o céu não duvida do que Ele mesmo colocou dentro de você. E por mais que o medo tente te prender, o Espírito Santo está sussurrando aí dentro. Levanta-te, ainda há caminho, ainda há promessa. Senhor Jesus, hoje eu oro por cada pessoa que se sente parada no meio do caminho. Por quem olha para frente e só vê névoa. Por quem tenta acreditar, mas sente a fé se apagando. Tu conheces, Senhor, o peso que ela carrega, as noites em que o travesseiro ficou molhado, as vezes em que ela orou e não ouviu resposta alguma. Mas tu és o Deus que fala até no silêncio.
És o Deus que trabalha enquanto dormimos. És o Deus que vê cada lágrima e transforma a dor em propósito. Por isso, Pai, neste momento, toca onde a esperança foi ferida. Sopra teu fôlego sobre esse coração cansado, renova a chama que se apagou. Faz lembrar que a tua voz ainda guia, mesmo quando os ventos da dúvida tentam abafar tudo. Revela, Senhor, que nenhuma espera é em vão e que nada está atrasado quando o tempo é o teu. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Que essa promessa se cumpra agora, Pai. Renova forças, restaura sonhos, faz florescer o que parecia seco e mostra que ainda há um futuro cheio de luz preparado por ti. A dúvida tenta fazer você acreditar que o tempo te roubou algo, mas o tempo nas mãos de Deus é ferramenta de crescimento. Nenhuma demora é perda, é preparação. Nenhuma pausa é fracasso, é o respiro antes da virada. Você ainda vai entender por que Deus te fez esperar. Ainda vai agradecer pelas portas que não se abriram. Ainda vai perceber que aquilo que parecia atraso era, na verdade, proteção divina. Não é o fim. É o início de um novo capítulo escrito por Deus. Um capítulo onde a dúvida dá lugar à coragem e o medo dá lugar à fé que vence o impossível. Há momentos em que a alma grita, mas a boca se cala. Momentos em que você tenta orar, mas as palavras parecem desaparecer antes de sair. É como se um peso invisível te puxasse para baixo, como se algo dentro de você dissesse: para que continuar? Mas é exatamente nesse ponto, quando a fé parece fraca, quando a esperança parece distante, que Deus entra em cena. Ele não aparece quando tudo está perfeito. Ele se manifesta quando o coração está quebrado, porque é nesse chão de cacos que ele constrói algo novo. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Salmos 34:18. Deus não te escolheu porque você é forte. Ele te escolheu porque sabia que, mesmo ferido, você ainda teria coragem de recomeçar. E talvez seja isso que Ele esteja pedindo agora. Não que você entenda tudo, mas que confie, mesmo sem entender. A fé não é ausência de dúvida, é continuar acreditando mesmo quando a dúvida grita. Senhor, às vezes a alma se cansa, e mesmo conhecendo a Tua palavra, há dias em que o coração não consegue mais reagir. Mas hoje, Deus, eu oro para que essa pessoa sinta o Teu toque real. Não apenas ouça falar de Ti, mas sinta a Tua presença atravessando o medo, invadindo a mente com paz e o coração com força. Mostra, Senhor, que ainda há um caminho, que ainda há direção, que os sonhos que parecem mortos podem ser ressuscitados pela Tua voz. Assim como Lázaro ouviu, vem para fora, que esta alma também ouça hoje. Levanta-te porque ainda há propósito. Sopra, Espírito Santo, sobre essa vida. Toca em cada lembrança que dói. Cura as feridas antigas e apaga o som da culpa, do medo, da vergonha. Revela que o Teu amor é maior que o passado e que o futuro não depende da força humana, mas da Tua graça que sustenta. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Senhor, renova agora cada célula de fé dentro desse coração. Transforma o desânimo em coragem. Faz o impossível acontecer dentro da alma. E que, ao final desta oração, essa pessoa sinta o peso caindo dos ombros e a leveza da Tua presença tomando conta de tudo. A dúvida é barulhenta. Ela tenta te convencer de que tudo acabou, mas Deus trabalha no silêncio porque Ele não precisa provar nada para ninguém. Enquanto você questionava se conseguiria, Deus já estava abrindo o caminho. Enquanto você chorava escondido, Ele já preparava o consolo. Enquanto você pensava que não tinha mais valor, Ele sussurrava:
Você ainda é meu. Você não foi esquecido. Você foi separado. Separado para viver algo novo, para testemunhar o poder de um Deus que transforma cinzas em recomeço. E quando o inimigo tenta te convencer de que é tarde demais, Deus responde: para mim, nunca é tarde. Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. Você está sendo refeito, não destruído. A dor não veio para acabar com você, veio para revelar quem você é em Deus. Há algo poderoso que acontece quando tudo parece perdido. É como se o Espírito de Deus esperasse o momento em que o ser humano chega ao fim de si mesmo, para então começar a agir. Porque é no fim da força humana que o poder divino se revela. Talvez você tenha chegado até aqui sem entender nada. As lutas foram tantas, as decepções tão profundas, que você começou a acreditar que não existe mais propósito. Mas Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele te trouxe até aqui para te reconstruir. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3:17-18. Mesmo quando não há flores, Deus ainda é o jardim. Mesmo quando não há resposta, Deus ainda é a voz que fala no silêncio. Mesmo quando não há caminho, Deus é aquele que abre o mar. E talvez o que você chama de fim seja apenas o ponto onde Deus vai começar algo novo. Senhor, hoje eu oro para que essa vida sinta o renascimento da fé, que o coração cansado volte a pulsar com esperança, que o desânimo dê lugar à coragem. Pai, sopra a vida onde há desespero, transforma lágrimas em combustível de fé, transforma o medo em confiança, transforma o deserto em testemunho. O inimigo tentou roubar a visão, mas Tu és o Deus que devolve a clareza. Ele tentou calar a voz, mas Tu és o Deus que fala até no vento. Ele tentou paralisar, mas Tu és o Deus que levanta os que caem. Os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Salmos 126:5. Senhor, que cada lágrima derramada até hoje se transforme em colheita de vitória. Que cada noite escura se converta em amanhecer de promessas cumpridas. E que, a partir de agora, essa pessoa sinta uma força inexplicável, não humana, mas celestial. Coloca, Senhor, um novo brilho nos olhos, uma nova visão no coração, um novo propósito na alma, porque quem tem o Teu Espírito nunca anda em trevas. Declaro, em nome de Jesus, que toda dúvida se quebra agora, toda mentira do inimigo cai por terra, todo peso espiritual se dissolve. E a Tua presença inunda este coração com paz. O vento do Espírito sopra. E onde antes havia medo, agora há fé. Onde havia desistência, agora há vontade de lutar. Onde havia silêncio, agora há voz. Senhor, ergue essa pessoa. Revela o que ela ainda não consegue ver. Mostra que o futuro não está perdido. Ele apenas está sendo preparado. Você pode não ver, mas Deus está movendo montanhas por você. O que hoje parece um vale de dor, amanhã será o testemunho do seu renascimento. O que parecia estéril vai florescer. O que parecia o fim vai se tornar um recomeço, porque a promessa de Deus nunca expira. Ela apenas amadurece no tempo certo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Deus não esqueceu o que te prometeu. O que Ele começou, Ele vai terminar. E quando Ele fizer, você vai entender que cada lágrima, cada silêncio, cada espera teve um propósito perfeito. E o propósito é simples, mas profundo: te fazer mais parecido com Cristo. A dor te amadureceu, as quedas te ensinaram, e o amor de Deus te manteve de pé, mesmo quando você achou que não conseguiria mais levantar. Você já sentiu aquela paz que não depende do mundo? Aquela certeza que nasce dentro da alma, mesmo quando tudo ao redor parece incerto? É isso que acontece quando a fé se transforma em confiança.
Quando você entende que não precisa ver o caminho inteiro, porque Deus está à frente, abrindo portas que você nem imaginava. Talvez você ainda não consiga enxergar o futuro, mas Deus já o desenhou com perfeição. Talvez você ainda sinta medo de recomeçar, mas Deus já colocou coragem dentro do seu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Quando confiamos de verdade, o impossível deixa de ser barreira, o medo deixa de ser prisão, e a esperança se torna luz permanente. Você percebe que tudo que passou não foi para te destruir, mas para te moldar. Cada luta, cada lágrima, cada noite de angústia foi parte do processo que te trouxe até aqui. Senhor Jesus, hoje eu te apresento esta alma que te busca, que tem caminhado entre dúvidas e incertezas, mas que agora se abre para a tua verdade. Pai, fortalece esta fé que ainda luta para se manter firme. Transforma cada medo em coragem. Transforma cada preocupação em confiança. Transforma cada lágrima em testemunho de vitória. Sopra, Espírito Santo, sobre a mente e o coração desta pessoa. Dissipa a ansiedade, apaga a dúvida e planta firmeza no solo da fé. Que cada passo daqui para frente seja guiado pelo teu amor. Que o caminho que parecia perdido agora se revele cheio de oportunidades. Que o amanhã seja luz, mesmo que hoje pareça escuro, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. Renova a esperança, restaura a coragem, mostra que o que parece impossível para o homem é apenas mais um testemunho da tua grandeza. Senhor, que cada oração feita até agora se transforme em força e propósito. Que cada momento de dúvida seja apenas um degrau para a vitória que está sendo preparada. A fé verdadeira não elimina a dor, ela a transforma. O desânimo não desaparece magicamente, mas você descobre que pode caminhar com Deus ao lado, mesmo quando a estrada é difícil. O que parecia ser fim se torna começo. O que parecia escuro se torna luz. O que parecia impossível se torna vitória. Você ainda pode tropeçar, mas agora sabe que nunca está sozinho. Você ainda pode duvidar, mas agora sabe que Deus acredita em você. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Salmos 37:5. Cada passo que você der a partir de agora será guiado pelo propósito dele, e nada poderá te impedir de viver o que ele já preparou para você. Olhe para dentro de você agora. Sinta o peso da dúvida diminuindo. Sinta o alívio da presença de Deus envolvendo cada pensamento, cada emoção, cada medo. Você não está mais sozinho. O desânimo perdeu força. O medo já não tem o mesmo poder. A esperança voltou a pulsar dentro do seu coração. Cada lágrima derramada, cada noite de angústia, cada momento em que você pensou em desistir, não foi em vão. Tudo isso serviu para te preparar para este momento. O momento em que você finalmente percebe que Deus ainda acredita em você, mesmo quando você duvidou de si mesmo. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Hoje você pode não enxergar todas as respostas, mas a promessa é clara. O futuro está seguro nas mãos de Deus. O que parece escuro agora, logo se tornará luz. O que parece perdido agora, logo será abundância. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço por cada alma que ouviu esta oração, por cada coração que estava cansado, por cada mente que se sentia perdida. Agora, Senhor, fortalece essa fé, que a confiança em Ti se torne inabalável, que a esperança se transforme em ação, que a coragem renasça a cada amanhecer.
Mostra a cada um que o futuro não depende da força humana, mas da tua graça infinita. Que todos os sonhos atrasados, todos os planos adiados, todas as portas fechadas se tornem caminhos abertos, cheios de luz e propósito. Ampara cada passo daqui para frente, protege cada coração que acredita em ti e que, acima de tudo, eles nunca se esqueçam. Quem acredita em ti jamais estará perdido. Em nome de Jesus, amém. A dúvida veio, mas não ficou. O medo passou, mas a fé permanece. A escuridão visitou, mas a luz de Deus agora habita em você. Você não precisa enxergar tudo agora. Basta confiar, continuar e permitir que o amor de Deus guie cada passo. A vida é uma jornada e cada momento, mesmo os mais difíceis, é uma oportunidade para experimentar o poder divino, para se reerguer e para transformar dor em vitória. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmos 37:5. Se esta oração tocou o seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que também precisa ouvir estas palavras. Deixe seu amém nos comentários como um ato de fé. Curta o vídeo para fortalecer esta mensagem. Inscreva-se no canal para não perder outras orações que alimentam a alma e transformam vidas. Lembre-se, quando você duvida de si mesmo, Deus ainda acredita em você. E essa é a verdade que muda tudo. Amém.